Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo tranquilo? E aí, senhor, tudo bem? Tudo em paz. Como é que tá o som para vocês aí? Tá legal? Dá pra ouvir bem. Ah, maravilha. Então vamos lá. Deixa eu ver o que que a gente separou para vocês aqui. Assunto. Já estão enxergando a minha tela? Sim, Já dá pra estão? ver já, senhor. Tá, muito bem. O assunto de hoje é um assunto assim, ó, que ele vem caindo com uma certa recorrência, tá? Na prova do Enem. E é um assunto assim que ele não é difícil, ele é cheio de detalhes, tá? Então, assim, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem em qualquer detalhe, me parem, não tem problema nenhum. É só dizer, Gustavo, travei, tá? Então, a gente vai começar falando para vocês nesta força aqui chamada força de atrito, tá? Então, vamos ver ali, ó, o que que a gente tem que saber sobre ela para poder, assim, ó, navegar legal na prova, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou desenhar uma situação para vocês. E aí, eu preciso que vocês reflitam comigo sobre esse conceitozinho chamado força de atrito. Imagina que você tem uma superfície, tá? E você resolve deslocar, ou tentar, pelo menos, deslocar um corpo sobre essa superfície, tá? A ideia é essa. Bueno, a pergunta é: o que é força de atrito? Quando é que existe essa força? Por que que esta força existe? E o que que significa, fisicamente ela significa? Vamos pensar assim. Vou imaginar que você, tá, tente, de alguma forma, vamos chamar aqui o nosso assessor para assuntos especiais, o Joaquim. O Joaquim chegue e tente empurrar este corpo. Tá? Então, vamos imaginar isso. Ele vai tentar empurrar esse corpo. E esse corpo não sai do lugar. Observa ali, ó, eu faço uma força e este corpo ali, ó, Joaquim está fazendo uma força fantástica e esse corpo não está saindo do lugar. Tá? Então, o que que a gente geralmente diz? Ó, ele não está em movimento devido à existência de uma força que se opõe. Se opõe a quê? Ela se opõe ao deslizamento de uma superfície sobre a outra. Olha só. Então, quando a gente tenta empurrar um corpo e este corpo não desliza, a gente diz que ele não desliza devido a uma força que aparece se opondo ao deslizamento. Tá? Então, assim, ó, se vocês estão anotando isso, escrevam em algum lugar essas observações. Depois eu vou mandar o material meu, tá? Para vocês que tem toda a parte de dinâmica, tá? Então, ó, quando a gente estiver lendo ali, ó, sobre a força de atrito, vocês vão ler exatamente isso. Força de atrito é uma força que se opõe ao deslizamento. Olha só. Bom, a questão é: quem são as forças de atrito? Aí vocês vão dizer, ó, eu sei, são duas, exatamente. Uma força chamada força de atrito estática e uma força chamada força de atrito cinética. Bueno, olha só que fantástico. Quando é que vai existir a chamada força de atrito estática? Eu vou dizer, ó, só tem uma explicação, quando o corpo estiver parado. E isto, quando o corpo estiver em repouso. Olha só. E vai existir uma força de atrito chamada força de atrito cinética, quando o corpo estiver em movimento. Esse movimento aqui, ó, significa deslizando. Quando uma superfície desliza sobre a outra.
Então, basicamente, nós vamos estudar dois atritos. Um atrito chamado estático e um atrito chamado cinético. Anotem isso, tá? Vamos começar falando primeiro neste atrito aqui, ó, que é o estático. O que que significa isso? Então, vamos lá. A gente vai começar entendendo esse atrito estático da seguinte forma. Quando eu empurrar o corpo, tá? Imagina ali o Joaquim empurrando o corpo. E o corpo não sai do lugar, a gente vai dizer que este corpo está em repouso. Olha só. O que que significa isso? Não existe deslizamento entre as superfícies. Ou seja, uma superfície não desliza sobre a outra. Bom, quando, tá, vocês enxergarem isto, ou estiver escrito isto, que uma superfície não desliza sobre a outra e ela está em repouso, olha só. O significado físico disso é que, se eu somar todas as forças que atuam no corpo, o resultado disso, que a gente chama de força resultante, é zero. Então vamos lá. Quando o corpo estiver em repouso, o que que eu rapidamente tenho que escrever do lado? Força resultante zero, tá? Então vamos tentar enxergar as forças aqui. O que que a gente sabe sobre esse corpo? Eu vou desenhar ele aqui embaixo, ó, para ficar fácil de vocês pensarem, tá? Só vou desenhar ele separadinho aqui, tá? Mas é o mesmo corpo, tranquilo? Se eu olhasse para o corpo, o que que eu ia enxergar? Tu vai dizer, Gustavo, eu sei. Tu vai enxergar uma força para baixo. Isso mesmo. Esta força para baixo que atua lá no centro de gravidade. Opa! Opa! Não é essa criança que eu quero essa aqui. Uma força que atua lá no centro de gravidade. Não esquece isso, tá? Então, até vou escrever isso, porque isso aqui eles consideram importante que você saiba. Esta força que atua lá no centro de gravidade, ou ainda chamado centro de massa, puxando o corpo para baixo, é chamado de força-peso, tá? Muito bem. Aí o que que vai acontecer? Este corpo vai empurrar a superfície e a superfície vai empurrar ele de volta. Olha só. Vai ter uma força de apoio aqui, ó, que não deixa o corpo descer. Esta força de apoio que não deixa o corpo descer, ó, o nome dela é força normal. Quando o corpo, deixa eu melhorar esse cara aqui, que eu não curti ele. Quando o corpo não sobe e nem desce, como nesse caso aqui, ó, a gente vai dizer assim, que a força resultante na vertical é zero. O que que significa isso? Que as forças estão equilibradas na vertical. Como eu só enxergo duas forças na vertical, eu vou dizer, ó, neste caso, a normal e o peso têm a mesma intensidade, tá? Então a gente vai dizer que elas têm a mesma intensidade, ou seja, têm o mesmo valor. Então, é só tirar isso aqui, fica melhor. Tem o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor e são opostas, o que que significa isso? Elas se anulam. Então, olha só. Na vertical, as forças se anularam. Aí eu vou para a horizontal. Na horizontal, o que que eu estou enxergando? Estou enxergando o Joaquim fazendo uma força. Ali é o Joaquim empurrando, cara. Tá? Esta é a força do Joaquim. Que eu vou chamar, e eles também vão chamar na prova, de força motora. É a força que tenta fazer o corpo deslizar. Bueno, aí o que que aconteceu? Este corpo não deslizou. Por que que esse corpo não deslizou? Porque apareceu aqui uma força, ó, lá entre as superfícies, se opondo a esse deslizamento. Esta força que se opõe aos deslizamentos é chamada força de atrito. Beleza. Bueno, se ele não se movimenta na horizontal, eu vou dizer assim, ó, que a força resultante na horizontal vale zero. O que que significa isso? Que lembrem disso e não esqueçam mais a partir de agora. Que quando o corpo estiver em repouso, a força de atrito
terá rigorosamente o mesmo valor da força motora. Olha só, isto aqui, ó, é o que cai. E cai bastante, porque aqui a gente se perde. Tá? Aqui, geralmente, a gente tem ideias, a gente se perde, a gente às vezes não entende isso. Tá? Então, vamos lá. Quando é que a força de atrito é igual à motora? Mas, eu sei, quando o corpo está em repouso. O que que significa isso? Quando ele está em repouso, esta força de atrito tem um nome. Qual é o nome desta força de atrito? Ela é chamada de força de atrito estática. Então, a força de atrito estática é sempre igual à força motora enquanto o corpo estiver em repouso. Atenção, perguntas. Que agora eu vou entrar em algumas vírgulas importantes. Está claro para vocês? Quando é que a gente chama a força de atrito de estática? Quando o corpo estiver em repouso. Não esqueçam disso, tá? Então, pessoal aí, dúvidas, perguntas, por favor. Tem dúvida? Alguma pergunta? Podem fazer que a gente ajuda vocês. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então vamos apagar essa primeira parte aqui, ó, e a gente vai mergulhar na segunda parte. Nós vamos estudar a chamada força de atrito estática. Olha só. Esse é o nosso objetivo, estudar agora a força de atrito estática. Então, o que que eu preciso que vocês anotem, escrevam e saibam? A força de atrito, que eu vou escrever aqui, ó, estática, olha só, ela é variável. Aí começa todo o romantismo dessa força, tá? Então, o que que eu tenho que saber? Enquanto o corpo estiver em repouso, o nome da força de atrito será estática e ela é variável. Ai, meu Deus, vamos lá. Se ela é variável, significa que ela vai variar. Então, vou escrever ele aqui. Esta força de atrito, chamada de estática, varia. Ela varia entre dois limites. Ela varia do valor zero até o limite. Aqui eu vou colocar igual. Tá? Então, a força de atrito estática, ela está compreendida sempre entre um intervalo de zero até o limite. Como assim até o limite? Vamos entender isso agora? Olhem aqui agora a figura. Quem é este tal de limite? Então, a ideia é a seguinte, ó. Quando tem um corpo apoiado sobre o outro, a gente tem que entender isso aqui, ó, que entre as superfícies, ó, vão existir rugosidades, tá? Estas rugosidades vão interagir. Quanto mais rugosa for a superfície, mais difícil é de uma se deslizar sobre a outra, em função dessa. Essa tal de rugosidade a gente vai chamar de grau, tá? Vou escrever aqui, grau de resistência. Mais conhecido como coeficiente de atrito. E quando o corpo estiver em repouso, atenção, repouso, esse cara é chamado coeficiente de atrito estático. Tranquilo? E a gente vai representar ele por uma letra grega conhecida como mi ou mu, tá? Então, este carinha aqui, que volta e meia aparece na prova, chamado coeficiente de atrito, não se assusta.
Ele só é o grau de rugosidade entre as superfícies. Em termos de Enem, o que eu tenho que saber que é importante? Quanto mais rugosa forem as duas superfícies, maior o coeficiente de atrito. Quanto menos rugosa forem as superfícies, menor o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito está associado ao grau de rugosidade. E a pergunta é: tem como manipular o coeficiente de atrito? A resposta é sim. Como é que eu posso alterar o coeficiente de atrito entre duas superfícies? Ora, uma forma é polindo. O que é polir? É retirar as rugosidades. Tá? Outra forma seria o quê? Um lubrificante. Se eu colocar lubrificante entre as rugosidades, eu estou diminuindo esse atrito. Em termos de Enem, o que eles podem perguntar para vocês que é importante? Olha só. Um carro vem vindo numa estrada, tá? Pista seca. Quando começa a chover, por que fica mais perigoso? A resposta é: no momento que começa a chover, ó, é como você estivesse lubrificando a superfície. E ao lubrificar a superfície, o que você estaria fazendo? Diminuindo o coeficiente de atrito. Tá? Então, lembrem disso. Este cara aqui chamado coeficiente de atrito dá para manipular. De que jeito? Lubrificando ou pulindo. Tá? Bom, tem outro fator que interfere? Vamos pensar um pouquinho. Pensa assim, ó. Quanto pegar aqui e fazer uma figura de linguagem para vocês, que eu acho que fica bem fácil de entender. Tá? Vamos supor que vocês tivessem aqui ó, uma superfície e você tivesse aqui ó, outra superfície. Quanto mais encaixadas as duas superfícies estiverem, então observa bem aqui, ó, quanto mais encaixada essa superfície estiver, mais difícil vai ser mover uma superfície sobre a outra. Então, no momento que eu pego e aumento o encaixe entre as superfícies, significa dizer que eu estou aumentando a compressão entre elas. Então, quanto maior for a compressão de uma superfície sobre a outra, mais difícil é conseguir mexer. Aí eu pergunto para vocês, que nome recebe esta tal de força de compressão? Vai parar, pensar e vai dizer, eu sei. Esta tal força aqui, ó, de compressão entre as superfícies, ela é chamada de força normal. Lembra? A força normal é uma força de reação à compressão das superfícies. Então, olha só o que eu tenho que saber. Vamos lá. Eu tenho que saber o seguinte, ó. Quando o corpo estiver em repouso, tá? Olha só, construindo bem devagarinho o conceito. Quando o corpo estiver em repouso, a força de atrito que vai existir será chamada força de atrito estática. Esta força de atrito estática é uma força variável. E esta força variável, ela vai variar entre dois valores. O zero é quando ela não existe, e o limite, que é o seu valor máximo de resistência. E este limite de resistência depende de dois fatores. Vai depender do chamado coeficiente de atrito e vai depender da normal. Então, quando vocês pegarem o coeficiente de atrito e multiplicarem pela normal, lembrem, vocês estarão calculando o limite máximo de resistência. Tá? Vamos ver isso aí como é que é? Vamos lá? Vamos pegar aqui. Ó. Vamos supor que vocês têm a seguinte situação. Imagine aqui uma superfície. Tá? Cadê a superfície? Tchom. Vamos supor agora que vocês tenham um corpo sobre esta superfície. Tchom, ali ele. E o texto diga assim para vocês. Olha só.
Agora prestem bem atenção nisso. O texto diz assim, ó, entre as duas superfícies existe um coeficiente de atrito de 0,5. Pronto. A massa deste corpo, sei lá, vamos colocar 4 quilogramas. Tá? Muito bem. Com estes dados, o que eu sei? Você vai dizer, ó, que eu sei o seguinte, ó, que a Terra vai puxar esse cara para baixo com uma força. Esta força que a Terra puxa esse cara para baixo, eu vou chamar de peso. Fantástico. E o peso desse corpo se calcula pegando a massa desse corpo e multiplicando pela gravidade. Então, olha só, o peso desse corpo seria igual a 4, que é a massa, 10, que é a gravidade, isso vai dar 40 newtons. O que significa isso, Gustavo? Que este corpo vai empurrar a superfície com 40 e a superfície revoltada vai empurrar esse corpo de volta com os mesmos 40. Tá? E esta força é a nossa velha conhecida normal. Então, neste caso, ó, como o corpo não sobe e nem desce, eu não posso esquecer que, neste caso, a normal tem a mesma intensidade do peso. Então, no momento que, neste exercício, neste tipo de questão, ele te deu a massa, ele já te deu o peso e ele já te deu a normal valendo 40 newtons. Agora, presta bem atenção. Vocês detêm duas informações. Vocês conhecem o coeficiente de atrito e vocês conhecem a normal. Se vocês pegarem o coeficiente de atrito, que vale 0,5, e multiplicarem pela normal, que vale 40 newtons, vocês vão achar o que a gente chama de limite. Olha só. E quanto é que é esse limite, Gustavo? 0,5 vezes 40 vai dar 20 newtons. Tá, e o que significa isso? Agora, atento a esta definição. Este 20 newtons nós vamos chamar de condição de movimento. Como assim? Para que eu consiga fazer esse corpo se mexer, deslizar sobre a superfície, eu vou ter que fazer uma força maior do que 20 newtons. Então, para um corpo deslizar sobre o outro, eu serei obrigado a fazer uma força superior ao limite, senão ele não desliza. Tá? Pegar a ideia? Então, quando é que eu deslizo? Quando eu fizer uma força maior que o limite. É assim que eu deslizo. Tranquilo? Eu vou repetir agora essas informações, ó, tá? Aqui no cantinho. Olha só. Vamos só melhorar aqui para não precisar fazer tudo de novo. Então, a ideia é a seguinte, ó. O cara foi lá na prova e me disse que eu tinha um corpo que estava apoiado sobre uma superfície e este corpo tinha uma massa de 4 quilogramas. Se eu consigo, não consegui. Oh, mas não tem problema. Vamos fazer de novo, viu? De boa, como diz o outro. De boa. Olha só. Rádio Eldorado. Tchum, tchum. Pronto. Aqui, rapaz. Tá aqui. Tá. Estou pronto. Está ali meu corpo. Massa 4 quilogramas. Este corpo está apoiado sobre uma superfície. Olha só. Ali ele, apoiado sobre uma superfície. Deixa eu ver. Aí eu disse para vocês que o coeficiente de atrito era 0,5. Ah, foi isso que a gente disse. Beleza. Pronto. Aqui. Então a gente disse que o coeficiente de atrito era 0,5. Então o que você já sabe calcular? Você já sabe calcular a condição de movimento. Como é que você acha a condição de movimento? Pega-se o coeficiente de atrito, multiplica-se pela normal. A gente viu que o coeficiente de atrito era 0,5, a gente viu que o normal era 40, a gente já calculou. Então, a condição de movimento desse cara é 20 newtons. Maravilha.
Então, para que ele entre em movimento, eu tenho que fazer uma força superior a 20. Agora começa a nossa brincadeira. Se eu disser para vocês aqui, ó, aqui vem o Joaquim, tá? Aqui vem o Joaquim. Tá ali o Joaquim, e ele vai empurrar esta caixa. Se eu disser para vocês que o Joaquim vai fazer uma força, lá vai ele, ó, fazendo força, e esta força vale, vamos imaginar, atenção, 1 Newton. O bloco vai deslizar? Vai dizer, não, Gustavo, não vai deslizar. Porque para deslizar, eu tenho que fazer uma força de 20. O que significa isso? Significa que ele vai permanecer em repouso. Olha só. Olha a linha de raciocínio de vocês. Ó. Então, vocês primeiro definem a condição de movimento. Depois, analisam a força que eu estou fazendo. Se esta força que eu estiver fazendo não superar o limite, eu continuo em repouso. Olha só o que eu vou escrever. Se a força motora, olha só, for menor do que o limite, Gustavo, é só menor? Não, menor ou igual. Eu vou permanecer em repouso. Olha só. Tá, e o que significa isso, Beto? Enquanto eu permanecer em repouso, a força resultante vale zero. Se a força resultante vale zero, significa dizer que esta força que eu estou empurrando, que o Joaquim está empurrando, será equilibrada pela força de atrito, chamada força de atrito estática. Então, enquanto o corpo permanecer em repouso, a força de atrito será rigorosamente igual à força motora. Logo, se a força motora for 1 Newton, a força de atrito será 1 Newton. Enquanto o corpo estiver em repouso, a força motora e a força de atrito terão sempre a mesma intensidade. Ah, entendi, Gustavo. Isto mesmo. Se esta força aqui, ó, passasse para 2 newtons, tu ia dizer, o corpo vai continuar em repouso porque eu não superei os 20. Aí, a minha força aqui era de 1 Newton, agora a força de atrito vai passar a ser 2. Olha o que eu disse para vocês, ela já saltou de 1 para 2. Se ela já saltou de 1 para 2, ela não é constante, ela é uma força variável. E aí eu vou brincando. Se esta força de 2 passasse para 8 newtons, eu ia dizer, ele continua em repouso. Ah, mas por que ele continua em repouso? Porque eu não fiz, ó, uma força maior do que 20. Eu não consegui vencer o limite. Então, se a minha força motora for 8 newtons, obrigatoriamente a minha força de atrito tem que ser 8 newtons também. Então, enquanto a força motora não superar o limite, o que significa isso? A força de atrito terá a mesma intensidade da força motora. Perguntas? Perguntas, irmãos? A gente já está quase chegando no conceito mais importante, que é entender o gráfico, tá? Que é a parte assim, mais romântica da prova. Tranquilo? Que é o que eles atualmente gostam de perguntar para vocês. E vocês têm que sair assim, ó, legal. Tá? Então vamos pegar este exemplo aqui, ó, e eu preciso que agora que vocês pensem matematicamente, tá? O que a gente vai fazer agora é como a gente tivesse uma aula de matemática com o Wagner. Tá aqui, ó. Vamos fazer uma tabelinha, tá? Eu vou dar valores para a força motora e vocês vão me dar valores para a força de atrito, tá? Olha só. Nesta mesma situação aqui, a gente não vai mudar a situação. Que situação é essa? Situação que diz que ela conta para a gente. Enquanto a minha força não for maior do que 20, eu não me mexo, tá? Então a coisa começa assim, vê se vocês conseguem entender.
Eu vou escrever aqui força motora, tá? E aqui eu vou ter a força de atrito. Que é atrito, Gustavo? Estática. Então vamos lá. Eu já sei que o meu limite é 20, ó. Tranquilo? Então, se eu disser para vocês, a minha força motora vale zero, ou seja, eu não estou empurrando. Se eu não estiver empurrando, o cara não vai deslizar. Se o cara não vai deslizar, significa o quê? Que a força motora é menor que o limite. Se a força motora é menor que o limite, atenção, atenção, atenção. A força de atrito é igual à força motora. Então, se a força motora vale zero e zero não é maior que 20, o atrito vale zero também. Se a força de atrito vale 1, desculpa, a força motora vale 1, o atrito vale 1. Por quê? 1 não supera 20. Enquanto essa força não superar essa, elas serão iguais. Tá, e se a força de atrito fosse 2? Desculpa, a força motora fosse 2. A força de atrito seria 2 também. E aí vai, duck, 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 duck. Se a força de atrito fosse 10? Eu não sei porque que eu estou dizendo sempre atrito, eu sou um animal. Se a força motora fosse 10, a força de atrito também seria 10. Tá? Por quê? Enquanto eu não superar, tá? Enquanto eu não for maior do que, enquanto a força motora não ganhar do limite, a força de atrito é sempre igual ao motor. Aí eu vou fazendo força, 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 cheguei lá em 19. Olha só. Entrei em movimento? Não, porque eu tenho que vencer os 20. Então a força de atrito vai ser 19. E agora vem a parte mais romântica. Tá, e se eu fizer 20, entrei em movimento? Não, não vou deslizar, porque eu tenho que fazer mais do que 20. Então, o meu atrito passa a ser 20 também. Então, se vocês observarem, a tua força de atrito variou de 0 até 20. Tá? Porque a força de atrito estática ela é variável. Aí alguém vai dizer, tá, e se eu passar de 20? Aí desliza. No momento que vocês passarem do limite, vai deslizar, tá? Bueno, aí, ó, aparece o que eles querem que vocês saibam ler. Este gráfico. Este gráfico seria o gráfico da força de atrito. Beleza? Então, vou botar aqui, ó. Esse gráfico vai ser o gráfico da força de atrito em função da força motora. E o que que eu sei? Que a força de atrito e a força motora serão iguais, enquanto a força motora não superar o limite. Então, enquanto a força motora não superar o limite, elas serão iguais, o que significa dizer que este gráfico obrigatoriamente será uma reta inclinada que passa pela origem. Gustavo, quer dizer que essa reta vai até o fim do mundo? Não, não. Ela vai parar exatamente aonde? Ela vai parar exatamente no momento aonde a força motora e a força limite tiverem a mesma intensidade. Então, aqui, ó, terminaria a primeira parte desse gráfico. Tá? Então, este é o gráfico da força de atrito estática, porque a força de atrito estática, ela é variável. Perguntas, por favor, perguntem. Eu sei que isso aqui não é barbada, isso aqui não é uma coisa assim, ó, de engolir de cara, mas a gente tem que estar ligado. Beleza? Pegaram? Qualquer coisa me chamem, por favor, tá? Como o Douglas diz, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Então, vamos lá. Vocês têm que perguntar, vocês têm que perguntar, vocês têm que perguntar. Qualquer dúvida, vocês têm que gritar. Então, olha só o que vai acontecer agora. Eu vou fazer uma força agora maior que o limite. No momento que eu fizer uma força motora, vamos ali a força motora, e a minha força motora for maior do que o limite, o corpo desliza.
No momento que ele desliza, a força de atrito passará a se chamar de cinética. Olha só. Então, tu tem duas forças, a estática e a cinética. Como é que eu vou saber se é estática ou cinética? Simples. Quando desliza, é cinética. Quando não desliza, é estática. E esta força de atrito estática vai ser uma barbada. É só pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela normal. Por quê? Porque esta força aqui, ó, vai ser constante. Vai, então é fácil, toda vez que deslizou, ela é constante, não precisa nem enlouquecer. É direto, tá? É direto. Pegar a ideia? Tranquilo. Quando é que a força de atrito é constante? Quando desliza. Agora, cuidado. Quando deslizar, o coeficiente de atrito de você será chamado de cinético. E ele será sempre menor que o coeficiente de atrito estático. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, que no momento que vocês romperem com o limite, a força de atrito cai e se torna constante. Pronto. Está ali o gráfico. Tá? Então, não esqueçam destas vírgulas, desses detalhes. Eu tenho duas forças de atrito. Uma é chamada de cinética e outra é chamada de estática. Enquanto o corpo estiver em repouso, a força de atrito é variável. E quando o corpo estiver deslizando, tá? Aí vocês vão ter uma força de atrito cinética e constante. Beleza? Tranquilo? Pegaram a ideia? Então, fiquem ligados. Ah, Gustavo, quer dizer então que esta fórmula aqui, ó, força de atrito igual coeficiente de atrito estático vezes a normal, não é a fórmula da força de atrito? Não, não é a fórmula da força de atrito. Ela só me informa qual é o limite máximo de resistência. Ela não calcula a força de atrito estática, porque a força de atrito estática é igual à força motora, porque o corpo está em repouso. Não esqueçam disso. Agora, se na prova ele falar, eu estou quase deslizando, ele quer dizer que tu está na iminência de deslizar. Aí, neste caso, sim. Neste caso, a força de atrito estática será coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, só tem uma situação que eu posso calcular a força de atrito assim. É quando ele falar para mim, o corpo está na iminência de entrar em movimento. Isto é importante saber, tá? Então, eu só posso usar isto como fórmula de força de atrito estática se o meu corpo estiver na iminência do movimento. Tranquilo? Beleza? Pegar a ideia? Irmãos, irmãs, Arthur, Caroline, Davi, Eduarda, Maria Eduarda, Mirela, pegaram a ideia? Tranquilo? Eu vou puxar a orelha de vocês, vocês não estão perguntando, vocês não estão perguntando. Ah, mas eu não entendi. Então pergunta, não tem problema, tá? Ninguém é obrigado a entender nada, só tem que perguntar, tá? Se tiver alguém, eu acho que deve, eu vi nomes novos ali. Então, assim, ó, quem for novo, me chama no privado ali, não tem problema, eu ajudo, tá? Eu aconselho sempre que dê uma revisada nas questões, tá? Revise as questões. E qualquer dúvida que aparecer, me chama, tá? Agora a gente vai começar, ó, depois de ver a teoria, porque não tem como falar em atrito sem ver a teoria. Isso aqui, ó, é o que eles mais gostam de perguntar, tá? Uma pessoa caminhando. Por que que uma pessoa caminha? A resposta não é trivial, mas é básica.
A gente caminha. Uma das coisas que eu mais admiro em mim é a minha capacidade de desenhar. Eu sou uma nulidade, tá? Então faz de conta que isso aqui é um sapato, tranquilo? Então tá bem. Então, se vocês observarem, a sola do sapato, vou desenhar aqui, olha só, a sola do sapato e a superfície estão em contato. Quando a gente caminha, o que que não acontece? Porque se acontecesse, a gente não caminhava. Não existe escorregamento entre as superfícies. Então, aqui, ó, a sola do sapato e a superfície de apoio não deslizam uma sobre a outra. Então, quando vocês caminham, aqui, ó, quando vocês caminham, a força de atrito que aparece, pelo amor de Deus, ela é estática. Bom, Gustavo, mas eu estou me movimentando, eu sei, tu está te movimentando. Mas entre os teus pés e o solo não tem deslizamento. Não sei se vocês já brincaram naqueles negócios de sabão, aquelas pistas de sabão para jogar futebol, que os caras brincam. A gente não consegue ficar em pé, porque está ensaboado. E quando está ensaboado, um pé desliza sobre a superfície, não consegue ficar parado. Então, tu só te movimenta em função do atrito. E, pelo amor de Deus, que atrito estático. Por quê? Porque uma superfície não desliza sobre a outra. Não esqueçam isso. O cidadão aqui, ó, o meu amigo Joaquim, está se movimentando, mas entre o pé e o solo não tem deslizamento. Por quê? Porque entre o pé e o solo tem uma força de atrito chamada estática. Olha só. E agora vem a parte legal. Vamos ver se eu consigo fazer esse cara andar de novo. Vamos lá, Joaquim, anda. Olha só, Joaquim está andando. O que que ele vai me perguntar na prova? Olha só que maldade. Se vocês olharem, o Joaquim está se movimentando para cá. E ele vai me perguntar qual a direção e o sentido da força de atrito. Aí o que que eu tenho que entender? Tenho que entender o seguinte, ó. Tá vendo o pé do Joaquim aqui, ó? Olha só, vamos deixar o Joaquim andar. Ops, andou demais. Ó, observe que o Joaquim empurra o solo para trás. Então, quando a gente anda, ó, que a gente faz exatamente isso. Quando a gente caminha, tá? Quando a gente caminha, e o nosso pé, ó, quando a gente caminha, o nosso pé empurra o solo para trás. Esta é a força que o nosso pé faz. No momento que o pé empurra o solo para trás, o que que o solo faz? Empurra o pé para frente. E esta força com que o solo nos empurra para frente é a força de atrito. Então, quando a gente caminha, a força de atrito é a responsável pelo nosso movimento. Então, ela vai acontecer exatamente no mesmo sentido do nosso movimento. Olha que coisa fantástica, tá? Te liga nisso. E aqui, ó, tem uma outra situação que eu acho que eles são capazes de explorar. Essa que eles já exploraram bastante, tá? A questão do movimento. A minha preocupação está aqui, na questão do carro. Cara, isto aqui não é óbvio. A gente, para errar isso aqui, é barbada. São duas situações. Este carro está sendo empurrado pelo Joaquim, olha só. No momento que está sendo empurrado pelo Joaquim, a força que o Joaquim está fazendo, prestem bem atenção nisso, por favor, agora. O máximo de atenção que vocês puderem, porque isto aqui pode ser a prova do Enem. Então, ali, ó, no centro da roda, ó, equivaleria à força que o Joaquim está fazendo. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui, ó, é a força que o Joaquim está fazendo.
como esta superfície não desliza sobre essa, você diz, bem capaz, tem que deslizar, pelo amor de Deus, não pode deslizar. Se deslizasse, o que que ia acontecer? A roda ia ficar patinando aqui, então ela não desliza. Então, se ela não desliza, olha só, eu estou puxando a roda para esse lado. O que que vai acontecer? O solo, para não deixar deslizar, faz uma força neste sentido aqui, ó. Olha só, Joaquim. Ele faz uma força neste sentido aqui. E esta força neste sentido aqui, ó, é a força de atrito. Tá? Agora prestem bem atenção. Esta força de atrito está neste sentido quando a força motora atua sobre o eixo, puxando ele, que é o caso do Joaquim empurrando. Tá? Então, a força motora puxa, entre a roda e a superfície vai aparecer uma força se opondo ao puxão. Como aqui tem um eixo, ó, o que que vai acontecer? A roda vai girar. Tá? A roda vai girar. O que é completamente diferente de eu mover um carro por tração. Como assim? Vamos lá. No momento que eu ligo o motor do carro, o que que acontece? Este motor vai fazer com que essa roda gire. Olha só agora a diferença. A roda vai girar em função da tração motora, fazer ela girar. Então, não é que nesse caso o Joaquim empurrando. A roda começa a girar. Então, no momento que a roda começa a girar, ó, olha só, a tendência do deslizamento é empurrar a superfície para cá. No momento que eu empurro a superfície para cá, em função do giro, vai aparecer uma força se opondo a esse deslizamento. Então, olha só, a roda empurra o solo empurra a roda. E esta força que o solo faz sobre a roda é a nossa força de atrito. Então, quando um motor fizer este cara ir para frente, agora olha bem a diferença. Aqui esse cara foi para frente em função do empurrão. Aqui, esse cara está indo para frente em função da rotação do motor. Aí, ó, aqui vai aparecer uma força de atrito nestes. Olha só, Judite. Vai aparecer aqui uma força de atrito nesse sentido, tá? Então, olha só, atenção. A força de atrito é no mesmo sentido do movimento quando a força em questão da roda por a força de tração. Ok? Então a roda começou a girar. No momento que a roda começa a girar, esse trator é puxado. Aí observe que na roda de trás, ó, a força que vai aparecer aqui, ó, é a força de puxão, é a força de tração, não é a força motora. Aí, entre a roda e a superfície, vai aparecer uma força neste sentido, que seria a força de atrito. Meu Deus, que loucura. Eu sei, eu sei. Então, o que que eu preciso que vocês lembrem na prova? Se ele desenhar para vocês um carro, agora olha só, isso aqui é um poçante, tá? Isso aqui é um poçante. Daqui, um poçante. E perguntar assim, qual das rodas está sendo tracionada pelo motor? Tu vai dizer, como é que eu vou descobrir? Barbada. Vocês vão descobrir olhando para a força de atrito. Se ele disser que esta força aqui é uma força de atrito, e esta aqui é uma força de atrito, e o carro estiver indo para frente, significa dizer que a tração neste carro é dianteira. É esta roda que está tracionando. Esta roda aqui, ó, está sendo apenas puxada.
Então, o motor do carro está agindo sobre esta roda e não sobre esta. Agora, se o carro tivesse tração nas quatro rodas, olha só. Aí, ó, a força de atrito de vocês. Se o carro tem tração nas quatro rodas, significa que as quatro rodas giram por ordem do motor. Então, neste caso, a força de atrito nas rodas vai acompanhar o sentido do movimento do carro. Pegar essa loucura? Eu sei que sou loucura, mas tem que saber isso, tá? Então é assim que vocês vão identificar qual das rodas é a tração do carro. Beleza? Perguntas? Alguma pergunta? Crianças? Alguma pergunta? Tudo certinho? Tudo certo, Bele- senhor. Beleza? Conseguiram pegar essa loucura? Depois eu vou mandar uns exercícios para vocês treinar essa loucura fantástica. Engraçado, um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Grande abraço.